O tema da mensagem de hoje, você vai repetir comigo, é perdendo para ganhar. Diga, perdendo para ganhar. E eu coloquei o verbo perder no gerúndio porque dá a ideia de começar a perder agora e não parar de perder, nunca deixar de perder e ganhar sempre. Sempre. Nós temos que nos relacionar. A nossa vida é relacional. Deus estabeleceu a vida de uma maneira que não temos como vivê-la sem ter que se relacionar com alguém. Não existe o bloco do eu sozinho, não existe. Essa pessoa que tenta se isolar, ela vai de encontro à sabedoria e fatalmente ela vai se perder em algum momento. Todas as vezes que você vê uma pessoa se isolando, você já pode saber, essa pessoa não vai prosperar. Ela não vai crescer, ela vai se interiorizar, ela vai se mesmar e, por consequência, vai adoecer. Já fizeram essa experiência? Deixaram uma criança sem afeto e ela morreu. Um bebezinho. Então a gente já sabe fisicamente, agora nós estamos sabendo espiritualmente, que Jesus estabeleceu um corpo e ele é o cabeça. Então, se você tirar o braço do corpo, desconectar ele, tenta fazer essa experiência quando chegar em casa. Arranca o braço, depois você põe de volta. Ele vai morrer, não vai? Então, Deus estabeleceu um corpo. Jesus é o cabeça. E se a gente se desconectar dele espiritualmente, nós somos obrigados, não tem saída para a gente. É estar junto. Falar para a pessoa que está falando assim, eu sou obrigado a viver com você. Você vai ter que me aturar e eu vou ter que te aturar. Você vai ter que me aturar e eu vou ter que te aturar. Agora, às vezes é difícil se relacionar com a gente mesmo. Você já notou que tem dia que você está chato? Já notou, Edgar? Tem dia que nem eu mesmo me aguento. Caramba, acordo de manhã implicando com o cachorro, implico com a mulher, implico com o sol, implico com a chuva. Tem dia que eu estou implicante. Vocês acreditam nisso? Não. Está filmando, gente. Sou pregador. Não posso ser contrariado assim. Tem dia que é assim, amados. Coitada da Raquel. Mas você quer me ajudar? Fala para a pessoa que está sendo você também. Tem dia que eu não te aguento. Fala para ele. Tem dia que está difícil de aguentar, amado. Tem que orar. Ai, 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 ai. É, Rulito, tem dia que a Nadia sofre. E vice-versa. Não é? Em casa tem meses, tem toda uma parte do mês que a gente sofre mais do que os outros. Não sei se você me entende, que às vezes eu falo por parábolas. Não é? Amém, homens? Aí viu como é que eles entenderam direitinho? Amados, Jesus está falando um negócio tão interessante aqui. Ele está falando que é difícil os ricos entrarem no reino dos céus. E você veio para cá, alguns imigrantes, quem veio do Brasil para cá? Levanta a mão aí. É mais fácil falar assim, quem já estava aqui? Quando o mundo foi criado. Nós viemos para cá um pouco com esse sonho de dar a volta por cima, sim ou não? Agora eu vou lá, quando chegar lá nos Estados Unidos, vou acontecer. Esse povo aqui no Brasil vai morder a língua. Porque eu vou ficar rico, vou ganhar em dólar, vou comprar um carro conversível e vou tirar a foto, vou botar no Facebook para matar todo mundo de raiva, de inveja, lá no Brasil. Eu vi um pouco assim, que eu estava quebradinho. Quem estava quebradinho lá no Brasil? Levanta a mão para eu não ficar sozinho. Aí. Veio para cá com uma cachorrinha, dinheiro emprestado, pagaram a passagem para você. Cheguei aqui e falei, vou pegar ônibus para cima e para baixo. Falei, pai, manda um dinheiro aí, 1.500, que eu vou comprar um transportation. Está difícil, ônibus aqui não tem. E aí pegou aqueles trabalhos que muitas vezes a gente nunca fez na vida. Sim ou não? Pegou. Eu contei gente de Brasília aqui, quando eu apertei a mão, falei, o que aconteceu com sua mão? Isso não é uma mão, isso é uma lixa. Se você for fazer carinho na sua mulher com essa mão aí, você vai machucar ela. Aí ele falou assim, não, isso é jardinagem. Eu falei, é. Depois eu conheci o pessoal do Brick. Esse eu só dava tchau, nem pegava na mão. E a gente veio com um pouco desse desejo de ter abundância, riqueza, na verdade. E Jesus está falando assim, é difícil os ricos entrarem no reino dos céus. Porque, na verdade, amados, quando a gente está sem dinheiro, não sei se acontece lá na sua casa, mas se acontecer, você me ajuda. O marido, quando está sem grana, perde o emprego, está com a grana apertada, ele fica mal-humorado.
Vai chegando o dia de pagar aluguel, não tem o aluguel para pagar. Atrasou a terceira prestação do carro. Sabe o que acontece, não? Eles roubam o carro da gente. Você chega lá para pegar o carro foi roubado, e você chama a polícia. 911, meu carro foi roubado. Aí você se lembra que você não pagou a terceira prestação, portanto o carro não foi roubado. Ele foi repossessed. E aí a gente fica mal-humorado, porque como é que vamos trabalhar sem carro, Carlinhos? Carlinhos gostou desse exemplo? Dá moral para ele. Amados, como é que vai ficar sem carro? Como é que vai ficar com humor? Como é que vai rir? Como é que vai ficar alegre quando a gente não tem dinheiro? Aí Jesus está falando, os ricos é muito difícil, não é impossível. É difícil. Mas pobre também, sem grana para pagar as coisas, ninguém aguenta. Como é que a gente sai dessa situação? É porque Deus quer que a gente ocupe uma posição, um lugar, que a gente viva com um estilo, com uma mentalidade, que o dinheiro não vai ser o nosso Deus, que o Benjamin Franklin não vai ser o objeto do nosso discipulado, porque não sei se você já viu na nota de $100, tem um cara lá chamado Benjamin Franklin, que caiu o cabelo, ele deixou crescer essa parte daqui, entendeu? E ele é um sujeito muito importante. Você já ouviu falar em Benjamin Franklin, não? Ele é importante para a história dos Estados Unidos, tão importante que ele está na nota de $100. E eu costumo dizer que o dinheiro ele não é neutro. Neutro é uma garrafa d'água, que se você deixar na rua, ninguém pega. Mas se você deixar um Benjamin no chão, você vai dar uma olhada para o lado, olhada para o outro, e vai pegar e vai falar assim, alguém perdeu $100? Né? Não é assim que a gente faz, não? Quando você acha uma nota de 100zão, achado não é roubado. O dinheiro não é neutro. Ele é uma potestade. Ele é comparado a Deus. Então, muitas vezes, nosso relacionamento com ele, sutilmente, vai se tornando de subserviência. Sabe o que significa essa palavra? Submissão absoluta. Subserviente é aquele que qualquer coisa que o dinheiro falar, ele vai fazer. Trabalha 24 horas, trabalho. Compra esse carro caro, compro. Compra essa casa cara, compro. Vive você de mim, vivo. E aí é praticamente impossível um cara desse entrar no reino dos céus, porque tem que passar um camelo no fundo da agulha. Nós estamos muito apegados ao poder de compra. E toda mensagem que eu trago sobre dinheiro, eu já estou acostumado, a igreja fica calada. Até os risos são meio assim. Eu vou falar dessa entidade. Eu vou falar desse monstro, desse poderio, que faz a gente subsistir em função dele. Deus é que dá a provisão, eu sei. Mas se você não trocar a provisão de Deus por uma nota, você chega lá no banco, você não saca. Deus te dá a capacidade de ser provido através de um instrumento. Até aí está tudo certo com o dinheiro. Não tem problema nenhum, seu relacionamento com ele é saudável. Agora, quando o seu estilo de vida passa a ser em função de dinheiro, e aí você começa a priorizar errado Deus, priorizar errado as pessoas, família, e passa a priorizar errado você, quando você se submete a um trabalho de 16 horas por dia e a tua saúde vai embora, isso está errado. Quando você começa a trabalhar 16 horas por dia, de domingo a domingo, e deixa a família por trás, está errado também. Quando você começa a trabalhar os domingos, o dia do GE, está errado também. Porque aos seus amados ele dá enquanto... Conheci Jorge e Michele, estou aqui sendo visitados hoje por Júlia e Nadia, Kátia, Mel, Felipe, pessoal de Miami, fica de pé para receber uma salva de palmas, por favor. Esse pessoal aqui tá assim, passeando, não é? Honeymoon. Agora o pessoal dali acho que veio por causa da Claire. Daqui a pouco vocês vão conhecer a Claire. Claire já faz um sucesso danado aqui nessa igreja, é um dos membros mais novos desse lugar, daqui a pouco vocês vão conhecer ela. Faz assim, E aí, amados, deixa eu falar uma coisa para você com relação ao nosso relacionamento com as finanças. Muitas vezes, a gente, sem notar, troca hora por dólar.
troca relacionamento familiar por trabalho, troca relacionamento espiritual por subsistência. A gente troca. E os argumentos a favor dessa troca são gigantescos, são muito poderosos. Só que se eu fizer isso, eu vou sofrer as consequências disso. E eu tenho um exemplo bíblico aqui que é interessante, a beça, Marcos 10, 17, que é o contexto desse versículo onde Jesus está falando. É muito difícil os ricos entrarem no reino dos céus. E eu já vou te adiantar aqui que essa riqueza, esse estilo de vida, não era impedimento para algumas pessoas entrarem no reino dos céus. Tinham ricos andando com Jesus. O problema não são os ricos. O problema é como eu vejo a riqueza. Como eu me trafego dentro dela. Marcos 10, 17, assim, quando Jesus ia saindo, um homem correu, em outra versão diz, um jovem correu em sua direção, e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele, vá. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse a seus discípulos, leia comigo, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros, nesse caso, quem é que pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus não. Leia comigo. Todas as coisas são possíveis para Deus. Mais uma vez, bem alto. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Dá uma pausa aqui, depois a gente continua, esse texto é longo, está o contexto inteiro aqui. Jesus está dizendo assim, aqueles que deixarem pai, mãe, filhos e filhos por amor a mim, vão receber ainda nessa vida 100 vezes mais. Quantos gostam disso? Digo amém. Levanta o braço e fala, eu queria receber 100 vezes mais. Eu quero receber 100 vezes mais. Mas deixar pai e mãe não significa odiá-los, desonrá-los. Não significa. Significa que se eles falarem para você assim, ou Jesus ou eu, se eles te colocarem numa situação de escolha, você escolha por Jesus. Porque esse posicionamento, invariavelmente, vai fazer com que eles, depois vendo sua prosperidade em todas as áreas, se convertam e assumam que estava errado e se convertam também. Se você fizer concessão, negociar, você não vai nem ganhar a sua alma e nem vai ganhar dele. Você vai entrar para o âmbito dos religiosos, que eram aqueles que eram um na igreja e outro em outro lugar. Mas Jesus está falando assim, se houvesse caso de ruptura, se o chefe te colocar contra a parede, opta por Jesus. Se tua família fizer isso, opta por Jesus. Qualquer circunstância, opta. E se o dinheiro quiser te pegar, opta por Jesus. Faça igual Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu gosto do eu enfatizado em letra maiúscula, capitalizado, dizendo assim, eu primeiro. E a minha casa alinhada comigo. Então eu aprendo nesse momento que eu vou receber uma recompensa. Quantos gostam de recompensa? Tem gente aqui que se tivesse nascido no Velho Oeste e aparecesse a foto lá assim, recompensa por quem entregar. O Bin Laden, queridos, tinha uma recompensa de milhões. Volta e meia eu me pegava, quando eu via um cara barbudinho, eu ficava olhando para ele direito. Assim. Deixa eu ver se é esse mesmo. Né? Vai que eu capturo ele. Não é verdade, não? Recompensa é bom. O chefe fala assim, se você entregar esse trabalho, eu vou te dar um bônus. Você fala, ô, glória. Né? Se você fizer essa venda, eu te dou essa comissão. Quantos gostam de comissão aqui? Diga amém.
É uma benção, Jesus comissionou a gente. Ele falou, vou dar 100 vezes mais para quem tiver pago o preço de me seguir. Aceitar Jesus é de graça, é salvação, levanta a mão, confessa na igreja, batizou, tudo fácil. Mas para seguir Jesus como discípulo, você vai ter que pegar uma cruzinha. Botar sobre o ombro, morrer a cada dia, aí você vai ser chamado de discípulo. Para ser discípulo tem o preço do discipulado. E o preço do discipulado é esse de muitas vezes não se deixar corromper. O mundo é corrupto. O mundo é propina para cá, propina para lá. Sim ou não? Mas eu não aceito e não dou propina. Eu não me deixo corromper pelo sistema mundial de corrupção. Eu não sou desse tipo. Eu não gosto de dar jeitinho, eu não dou jeitinho. Porque se eu fizer isso, eu não estou deixando pai, mãe, filho, cultura, influência, dinheiro, poder, não estou. Mas vocês gostam de comissão, vocês gostam de receber recompensa de 100 vezes mais, amém? Agora continua lendo comigo. Já não tenho presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. Quantos gostam de perseguição aí? Esse é o problema. A gente quer a recompensa. Mas Jesus falou que vai ter o quê? Todos que quiserem ter uma vida piedosa por causa de mim sofrerão perseguição. Na verdade, eles não vão perseguir você, eles vão perseguir Jesus através de você. O diabo, enquanto Jesus esteve na terra, o perseguiu. Tentou matá-lo. De alguma forma conseguiu isso momentaneamente, mas Jesus ressuscitou. Dá uma glória a Deus. Mas a perseguição vai vir. E perseguição é um bom sinal. Significa que de alguma forma você está influenciando pessoas. De alguma forma você começou a incomodar o reino das trevas. De alguma forma a luz de Cristo começou a brilhar através de você. E aí os besouros vão vir, amados. Mas agora céu de brigadeiro o tempo todo. No mar calmo, feito um prato. Tem alguma coisa errada. Porque o caminho do mundo é largo. A porta é larga, vai uma multidão, você olha para a gente, para todo lado andando com você, você fala, estou no caminho certo. Não, o caminho de Jesus é um caminho que eu fiz quando eu desci, quem é do Mato Grosso aí conhece a Chapada dos Guimarães, e eu resolvi, amada, descer lá no véu de noiva. Sabe o que eu estou falando? Você conhece, você desceu lá? Aquela descida para mim é o exemplo da vida cristã. Eu perguntei, como é que a gente faz para chegar lá embaixo? Ele falou, você só descer, tem uma trilha. Eu falei, vamos mãe, vamos pai. Meus amados, a descida já foi difícil. Porque era assim, em meio de raízes e pedras. Você vai o tempo todo naquela de sobrevivendo ali, para não cair, segurando nas raízes, segurando nas pedras. E uma coisa só não saiu do meu pensamento enquanto eu descia. Para descer está sendo difícil. Tu imagina para subir. Esse é o caminhar cristão. Tenho bem típico, bem fixado na minha vez, essa comparação. Foi dificílima aquela trilha. Dificílimo. Então não é fácil entrar no reino dos céus. Só os que se esforçam chegam lá. Deve haver um esforço desse rompimento, dessa não corrupção, dessa não influência para você se tornar um cristão legítimo ou um discípulo de Jesus. Crente o diabo é. Até cristão, tem muita gente aí que diz que é cristão, mas não é cristão coisa nenhuma. Dizer, você pode dizer qualquer coisa. Mas discípulos não. Eles creem em tudo que Jesus fala, obedecem tudo que Ele manda. E dessa maneira, não fico na fórmula do quase impossível de entrar no reino dos céus. O camelo que passa pelo fundo da agulha. Vamos continuar a leitura. E na era futura, ou seja, tem perseguição agora, mas tem recompensa agora e tem recompensa no futuro também. A vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Coloca a mão sobre esse texto. É o capítulo 10 de Marcos. É a história real. Aconteceu de fato isso com Jesus. Isso não é uma parábola. Não é uma parábola. Se fosse já era maravilhosa, mas aconteceu isso. De alguém que queria seguir Jesus. Você quer seguir Jesus? Diga amém. Então põe a mão sobre esse texto e diga, Senhor Jesus, aqui existe um exemplo poderoso de alguém que quer te seguir. E eu também quero te seguir. Mas ele não quis pagar o preço
Me ajuda, Senhor, a entender o preço, pagá-lo e receber a recompensa. Ainda que eu passe por perseguições. Toca na pessoa que está do seu lado assim, receba essa palavra então, meu amado. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus já nos alertou que o caminho ia ser difícil, tortuoso, em meio de árvores e pedras e dificuldades, que ia ser muitas vezes tentador viver nesse mundo, porque o mundo nos tenta na nossa área muitas vezes mais fraca. Toda tentação que vem na área que mais você tem apreço. O diabo estuda muitas vezes, toda tentação vem do diabo ou da carne. Ela vem já num sentido de ver onde é que você está com o olhinho mais comprido. Aonde você para, não é? Eu vou no shopping, entro e saio com a maior facilidade do mundo. Mas eu já noto que as mulheres elas vão e param. Na hora que elas param, isso já aconteceu lá no Éden, ela estava no shopping, tinha 2 árvores e Deus falou assim, olha, não compre dessa loja. Essa loja aqui do conhecimento do bem e do mal, não entre nela. Vão ter outras que você pode comer livremente. Tinha uma árvore lá chamada Vida Eterna, olha que árvore abençoada. Estava do lado. Mas a bendita da Eva só quis entrar naquela loja. Enquanto ela não entrou, o diabo percebe. Percebe quando você tem uma atração, que a Bíblia chama tecnicamente de cobiça, ou, para os antigos, concupiscência, ou desejo desenfreado, desembestado, doido, desejo. Sem isso eu não vivo. Eu já vivi sob o jugo do vício. Só de ver a droga, só de ver, eu já tinha reação física. Só de ver. Então, a cobiça vem pelos olhos. Então, as tentações, elas vão atuar na sua área mais fraca. Tem gente que não pode ver dinheiro. Os olhos de preto viram cifrões e começam a rodar. Só de ver a grana. E se for muita grana, o olho entra em looping. Eu vou te dar $10 mil para você levar essa mala para o Brasil. Dê para mim, não quero nem saber o que tem lá dentro. Quanto? 10 mil. Ah, é talco. Bom, uma remuneração fantástica para talco. Da Bolívia. Mas é talco. Tem 1000 utilidades. Você pode passar debaixo do sovaco. Você pode passar onde você quiser. $10 mil, eu quero ver $10 mil. Por isso que alguns, quando recebem uma proposta, não importa a natureza, já pegam logo por causa da grana. Da grana. Esse moço, você percebeu que ele era rico, sim ou não? Você já percebeu algumas coisas dele. Eu vou enfatizar algumas coisas aqui em tópicos. Primeira coisa que ele faz quando ele quer sair dessa situação que ele vive, que ele está vivendo uma situação conflitante. Muito embora ele fosse rico, ele não estava satisfeito com a sua riqueza. Ou mais, ele estava com um problema espiritual. Porque quando ele se ajoelha, ele fala assim, ó, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele está com um problema na área espiritual, você concorda comigo ou não? Um daqueles 3 pontos que a gente está tratando nesse ano, que são relacionamentos restaurados, ele está com um problema na área espiritual. Então ele se ajoelha. Ajoelha é a atitude espiritual. E ele reconhece a autoridade de Jesus, ele chama Jesus de bom. E Jesus fala assim, não, para você me reconhecer, você tem que reconhecer quem me enviou. Bom é só um que é Deus. Jesus transfere a autoridade dele para Deus imediatamente. Tudo que Jesus fez, ele colocou o nome de Deus em primeiro lugar. Tudo para Jesus era Deus em primeiro lugar. Foi Jesus que me enviou, foi Jesus que me deu o poder para fazer isso, foi Jesus que completou esse propósito, foi Deus que fez tudo. Então ele se ajoelha. E eu já começo a perceber aqui que esse rico ele tem uma natureza diferente dos ricos que eu conheço. Os ricos que eu conheci, os milionários e os bilionários, eles não ajoelham fácil não. Mas não ajoelha mesmo. Normalmente ele vai conversar com você, ele vai ganhar discussão. Por quê? Porque ele é rico. Porque ele é chefe. E você é quem? Tem algum bilionário em nosso meio, não? Só para me conhecer? Não, então eu vou baixar um pouco o padrão, porque eu acho que eu fui muito alto. Milionário, tem algum em nosso meio? Quando você está diante de um milionário... Ah, mas tem, amém, tem um ali. Amém. Pela fé, amém. Eu também, amado.
Eu também estou nessa. Eu só não ganhei ainda meu 1.000.000, mas eu já vi ali no supermercado, tem uns grandes, que eu vou comprar um para mim e outro para você. 1.000.000. Rico, ricaço, com mentalidade de rico, ele tem uma atitude. Eles normalmente, não estou falando que todos são, arrogantes, soberbos, altivos, não perdem discussão, não se deixam encurralar, sim ou não? Mas esse rico, ele é diferente. Ele ajoelha diante de Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui de natureza íntima. Você se ajoelha? Eventualmente, você bota o seu joelhinho no chão? Porque isso é uma atitude de quem reconhece o senhorio de alguém. De tempos em tempos, faça isso. Se ajoelhe no seu quarto, se ajoelhe na sua casa, coloque o seu joelho no chão. Porque quando ele se ajoelhou, Jesus começou a conversar com ele. Isso é muito interessante. Jesus presta atenção nessa atitude humilde, nessa atitude de alguém que, embora tenha muito, reconhece que diante deste assunto, vida eterna, não adianta a grana dele. E ele está dizendo assim, eu não aguento mais, tem algo me incomodando. E o meu incômodo é, eu tenho recursos, eu tenho médicos, eu tenho casa, eu compro mulheres, eu faço tudo, mas eu tenho um problema, eu não sei o que vai acontecer quando eu morrer, porque lá eu não vou levar essa grana toda. E aí, como é que eu fico? Então eu também preciso pensar na morte, naquilo que vem depois da morte. Isso estava incomodando ele. Isso deve ser um ensino para a gente. Isso também deve nos incomodar. Você tem certeza que ao morrer, Jesus vai deixar entrar no céu dele a sua pessoa? Você vai dizer o quê? Não vai dizer nada? Sim ou não? Sim? Amém? Mas olha, se eu fosse Jesus, eu ia deixar metade da igreja aqui fora. Que convicção é essa? Vou fazer a pergunta de novo agora, presta atenção. Você está prestando atenção? Dá um cutucão na pessoa que está ao seu lado assim, fala assim, a pregação é sobre dinheiro, mas não é sobre dinheiro que ele está falando, não. Então, você precisa responder o seguinte, Jesus deixaria você entrar no céu? Sim ou não? Sim. Amém. Aí vem a segunda pergunta. Por quê? Por quê? O sim você já disse sim. E eu sou obrigado a te perguntar por quê. Esse rico aqui estava com um problema. Ele não passaria nem no sim nem no porquê. Por isso ele está incomodado. Por isso ele vai até atrás de Jesus, ele deixa o dinheiro dele. Porque rico, amados, eu não sei se você já foi milionário, não é? É muito ocupado. Eu trabalhei com um que trabalhava todos os dias, de 7 às 9 da noite, domingo a domingo. Eu falei, essa mulher se separou de você? Ela falou assim, ela vai viver como? Mulher de milionário é? Se ele não cortar o cartão de crédito dela, mas os cartões eram todos top. Sim ou não? E aí a mulher aguentava. Agora tira o dinheiro dele. Aí vamos ver se essa mulher aguenta. Amado, você já notou que às vezes seu casamento vai bem quando tem dinheiro, quando não tem, vai mal? A gente faz o depósito no casamento, é assim, ó, até que a morte o separe. O mundo parece que diz assim, até que o dinheiro nos separe, e o dinheiro acaba. Incrível como o dinheiro acaba, os casamentos também. É incrível essa estatística. Porque eles começam a brigar. Mas eu quero falar desse moço. Ele está com um problema espiritual. Ele está dizendo assim, onde é que eu vou passar a minha eternidade? E o emocional dele começa a ser afetado pelo espiritual, porque a gente é um inteiro. E aí esse inteiro passa a trazê-lo para a frente de Jesus. E Marcos 8,36 relata bem o que isso está acontecendo. Olha, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada. Você ter um bom saldo bancário, uma excelente casa, um excelente recurso financeiro, emocional, espiritual, se você está perdendo a sua vida. Não adianta nada. E ele, de uma certa forma, amados, ele era modelo para aquela sociedade. Jesus, após declarar que só Deus era bom, ele reconhece isso. Aí Jesus fala assim para ele, você vai ao culto? Você vai ao GE? Você tem discipulador? Você fez o cura? Você vai fazer o PEN com a sua esposa? Não é? Você lê a Bíblia? Você ora? Você dizima? Você é um cristão realmente como eu sou? Jesus vai fazer tudo isso, viu, amado?
Jesus dizimava, Jesus ofertava, Jesus ia ao culto, Jesus lia a Bíblia, Jesus, pasme, orava. E aí, sabe o que esse moço respondeu? Que coisa incrível, amados. Ele falou assim: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Diga assim comigo: uau! Pergunta assim para a pessoa que está: você é assim também? Você é, amado? Ou você está rico? Porque eu já vi pobre com característica de rico. E para esses também é impossível. Não é? Jesus sabia que ele tinha um vazio na alma, esse é o ponto. E Jesus tem uma característica que eu gosto demais nele, dentre todas, das características de Jesus, que eu gosto de todas. Essa é muito legal, porque ela é uma característica de olhar para o fundo da alma e revelar aquilo que você precisa upgrade, mudar, transformar. Se você está bem, ele quer você ótimo. Se você está ótimo, ele quer você excelente. Se você está excelente, ele quer você tremendo homem de Deus. Um pregador, um mestre, um evangelista, um profeta. Ele quer você nesses lugares aí. E o propósito dele é esse, e ele está tentando fazer isso com você. Ele só não está conseguindo porque às vezes você não deixa. Porque você é aquele camelo que ele tem que ficar empurrando no fundo da agulha. Está difícil. Você vai ter que fazer uma dieta espiritual para passar, mano. Um jejum, uma compreensão. Você tem que largar sua camelice e virar um cordeirinho. Fala para a pessoa que está assim: tem que deixar de ser camelo para virar um cordeiro. Terceiro ponto. O real sentimento de Jesus por este jovem. O real sentimento de Jesus por esse jovem. Quando Jesus olhou para ele, e ele disse que ele cumpria todos os mandamentos espirituais, religiosos, litúrgicos da época, tudo isso ele fazia, e fazia há muito tempo, Jesus o amou. O amou. Foi a primeira coisa que Jesus fez diante daquela situação. Podia ter dado uma dura nele, isso você faria se estivesse lá. Deixa de conversa, rapaz. Né? Eu conheço você, seu avarento. Não. A primeira coisa que Jesus faz, e ele me ensina, é que diante de qualquer circunstância, aprenda isso. Se você não aprender mais nada nessa mensagem, aprenda isso. A nossa primeira atitude deve ser de amor. O guarda te parou, ame-o. A mulher brigou com você, ame-a. O teu filho não sei o quê, ame-o. Jesus amou primeiro. Essa é uma atitude que a gente tem que aprender com ele. Essa atitude que, quando eu olho com misericórdia, é um olhar de misericórdia, é um olhar de compaixão, é um olhar de que se coloca no lugar de e quer tirar essa pessoa de lá. Quando eu me fecho nos meus relacionamentos e falta amor, normalmente eu afundo a pessoa ainda mais. Ainda mais. E o que nós vamos ver a seguir é a resposta séria e profunda de toda essa situação. O diagnóstico preciso do Dr. Jesus, o médico da alma. Jesus tratou o pedido dele com muita seriedade, com muita profundidade. E ele quer, você deve ter na sua vida hoje, e eu quero ressaltar isso, alguma área da sua vida que você não está entendendo muito bem. Está acontecendo alguma circunstância na sua vida que está difícil de explicar. Primeiro, porque não resolve. Segundo, porque está demorando resolver. Terceiro, porque você não está entendendo o que está acontecendo. Não é assim a vida da gente? Tem horas que a gente entra numa situação que você fala assim: Deus, você não vai fazer nada diante disso, não? Talvez você não esteja de joelhos. Jesus andava no meio da multidão e, eventualmente, ele não parava para tratar da multidão. Ele ia pegando casos isolados. Já reparou nisso? Porque essas pessoas que Jesus atendia tinham um posicionamento. O centurião, por exemplo, chegou e falou: Jesus, você tem poder mais do que eu que sou centurião. Eu dou uma ordem e o soldado vai. Então as pessoas chegavam diante de Jesus e reconheciam o senhorio dele. Ele chama Jesus de bom mestre. Ele se ajoelha diante de Jesus. Talvez, amado, você esteja passando essa dificuldade. Você tem uma pergunta, um questionamento sério da sua alma, que não resolve, mas Jesus está dizendo assim: eu te amo. Hoje, agora, nesse momento, ele deseja te dizer mais uma vez o quanto ele te ama. Você quer ser a voz de Jesus aí? No seu lugar? Quer?
Você vai olhar para a pessoa que está do seu lado com um olhar bem profundo e vai dizer: Jesus te ama. Jesus te ama. E Ele já deu provas desse amor. Quantos estão entendendo? Jesus te ama e já deu prova desse amor. Quantos concordam que Jesus já deu prova desse amor? Então, ponto 4, ele vai falar, mostrar, revelar a porta para a verdadeira felicidade. Chegou a hora da resposta. Reparou que é um processo? Aproxima, ajoelha, Jesus faz uma pergunta: como é que está a base espiritual da tua vida? Está jóia, porque se não tivesse, era aqui a primeira inserção de Jesus, mas ele estava bem, igual você. Amém? Passou. Agora vamos para a segunda etapa. Jesus vai dizer para ele assim, olha só. Respondeu Jesus, Mateus 19, 21. Se você quer ser perfeito, quem quer ser perfeito aí? É difícil, né? Não é difícil? É impossível ser perfeito. Então essa palavra no grego vai me ajudar a entender a palavra perfeito. Porque eles traduziram como perfeito, é alguém irrepreensível. É alguém que faz um trabalho e você olha o trabalho e fala: está perfeito o trabalho. Isso, você entende bem isso? Quando alguém limpa um banheiro, limpa bem, não é? Limpa uma casa, limpa bem. Limpa um carro, limpa bem. Você já mandou lavar o carro que você falou assim: meu Deus do céu, ele lavou e eu ainda tenho que pagar por isso? Já aconteceu com você? Um serviço mal feito? Pensa no serviço mal feito como dá raiva. Você vai pagar por uma coisa que você não... Você pede um prato de comida, ele vem bom pra caramba, aí você vai comer, está azedo. Não é ruim? Jesus está falando assim: faça o seu serviço de forma perfeita. Agora, essa palavra perfeito, a palavra no grego é teleios. Fala teleios. Teleios significa cheio, ter razão para viver, ser pleno, ter uma vida abundante e com propósito. Amém? Então, eu vou ler de novo com o conceito ampliado da palavra no original. Jesus respondeu: se você quer ser cheio, ter razão para viver, ser pleno, ter uma vida abundante e com propósito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Aquele homem que começou bem, se aproximou de Jesus, reconheceu a autoridade de Jesus. Jesus revelou para ele a Trindade direitinho ali. Ele estava lá cumprindo todos os mandamentos espirituais. Jesus falou assim: para ser meu discípulo e me seguir, você vai ter que fazer alguma coisa. Todo mundo tem esse alguma coisa na sua vida. Que ainda persiste, eu tenho, você tem também, que ainda persiste em andar com você, que ainda persiste te incomodar, te atrasar, te impedir, que Jesus está falando: vamos tirar. Eu já tirei alguns da minha vida. Quantos creem? Diga glória a Deus. Já tirei. Já tirei. Porque riqueza pode ser várias coisas. Pode ser várias coisas. A menor de todas é o dinheiro. Sentido de riqueza, a menor de todas é o dinheiro. Honra, por exemplo, é maior do que dinheiro. Honra. Não adianta você ser rico desonrado, com fama de ladrão. É bom? Não. Então, já que eu entendi isso, e eu estou entendendo que riqueza que está atrapalhando ele, preste atenção. O mesmo caso, isso é tratado na Bíblia em vários lugares, porque isso aqui é importante demais para o crescimento espiritual. Às vezes você está estagnado e não consegue romper, sua vida está paralisada, porque tem alguma coisa ocupando o lugar de Deus. Você nunca vai conseguir servir a Deus e às riquezas, porque a palavra no lugar de riquezas aí não é teleios, é mamon. Mamon. E aqui nós temos uma aplicação prática para você. Quem gosta de aplicação prática aqui vai entender o que eu vou falar. Você quer ser cheio? Você quer ser pleno? Você quer ter razão para viver? Você quer acordar? E quem tem uma visão, quem tem uma razão para viver, ele não acorda igual as outras pessoas. Ele não acorda se arrastando, indo arrastado até o banheiro, não é? Escovando o dente, feito um... Depois ele vai para um café, e põe um café deste tamanho, não é? E aí toma aquele café, né, Del? Vou lá, Del, não. Aí toma aquele café enorme. Aí ele... Agora eu vou. Aí ele vai no trânsito 1 hora para chegar no trabalho. Murmurando: ô miséria. Por que eu não tenho um helicóptero? Né? Trânsito.
Aí ele chega no trabalho estressado, e o chefe pede aquele trabalho bem feito. Aí, amado, vai Deus socorrer a gente numa situação dessa. Aí o cristianismo fica muitas vezes em segundo plano, e a nossa carne, a nossa insatisfação, a nossa falta de propósito, a nossa falta de ser cheio, a nossa falta de ser perfeito, a nossa falta de ter razão para viver, revela, ela aparece. E é isso que estava acontecendo com esse rapaz. Ele estava dizendo, o dinheiro não me completou. Eu vou dar uma notícia para você. Não completa. A fase mais difícil que eu vivi, eu morava nos Jardins, num flat 5 estrelas, e era executivo de uma companhia aérea. Foi a pior fase da minha vida. Realização profissional, muito glamour, muito blá, 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 e vazio dentro da alma, um vazio que quando você bota a cabeça para dormir, ele te assombra feito um fantasma. E você chora. Ainda que você tenha tudo isso, que o mundo deseja ardentemente, e se esforça para ter, e paga o preço de ser quem as pessoas gostariam que ela fosse. Eu não sou contra nenhum tipo de prosperidade, não, nem estudar, nem ter a PhD, nem ganhar dinheiro. Não é isso que a Bíblia está falando aqui. A Bíblia está falando de um tipo de gente que procurou ter aquilo que só Deus pode dar nas riquezas. Entendeu? Agora diga, entendi. A palavra grego para riqueza, que é a que eu quero trazer aqui como ênfase, e que era o que ele precisava se desfazer, a palavra grega é crema, diga crema. E crema é qualquer fonte de recurso que te deixa independente de Deus. Tem gente que chega aqui arrasado, casamento destruído, desempregado, e aí Deus começa a colocar a vida dessa pessoa em ordem, os irmãos ajudam, o Ministério de Finanças entra, começa a ajudar a administrar o negócio porque precisa, começa a dar conselhos, começa a tratar o casamento, começa a fazer aconselhamento pastoral com o casamento, agora vai ter PEN, ele faz o PEN, ele faz o cura, ele dá uma levantada, ele começa a trabalhar, que aqui as pessoas contratam umas às outras, é um espetáculo. E aí ele dá uma levantada, aí ele compra um barco. Sonho de consumo. Desde a infância, eu quero ter um barco. E aí, amados, sábado trabalha, domingo, durante a semana trabalha. Que dia que é o dia para andar de barco? Porque você faz um investimento de $25 mil, não é? Estaciona o bicho lá. E qual é o dia que eu vou sair com esse bendito desse barco? Domingo. Cadê o culto? Não dá para... Deixa eu falar uma coisa para você. Não dá para vir de barco para a igreja. Se der, eu estou frito. Porque eu não vou nem sair de casa, amados. Eu não tenho. Só o Ranieri que vai vir, ele vai pegar o jet ski dele. Não dá. Qualquer coisa que me faça viver longe de Deus é crema. Isso pode ser barco, pode ser estudo, pode ser profissão, pode ser a grana que está entrando a mais. Domingo, pastor, eu faço $595. É para subsistência, eu entendo momentaneamente. Conheci um casal, que vocês de Miami conhecem, Jorge e Michele, eles trabalhavam de domingo a domingo. Primeira coisa que eu fiz, falei assim, vocês vão andar comigo? Vamos. Vocês vão ser meus discípulos? Bora. Então acabou o trabalho de domingo. Mas é $100, eu $100, ela, se Deus vai te honrar. Acaba com esse trabalho de domingo. Aí eles acabaram. Aí passou um tempo, ela foi promovida lá no trabalho, já aquele $100 já foi para o trabalho da semana. E ele também, aí arrumei um emprego para ele. E ele foi mandado embora, arrumei outro. Ele foi mandado embora, arrumei outro. Eu ficava arrumando emprego para ele, porque ele estava meio devagar nesse momento. Deus foi tratando esse moço. Hoje eles dois juntos ganham uma grana federal e trabalham de segunda a sexta, de 9 às 5. Então, glória a Deus. Pode dar uma glória a Deus? Então, é esse o processo que Deus quer estabelecer na nossa vida. Dependa de Deus, que Ele supre as áreas da sua vida. Faça o necessário, nada mais, nada menos. Quantos estão dizendo amém? Deus quer te encher de amor, Ele quer te encher de paz, Ele quer te encher de longevidade, Ele quer tirar a crema da sua vida, Ele quer tirar tudo aquilo que te torna independente dEle. Só tem um cuidado aqui que você tem que tomar cuidado. Jeremias 2,13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas,
cisternas rachadas que não retêm água. Agora, por que você vai ao Egito beber água do Nilo? E por que você vai à Síria beber água do Eufrates? Deus está dizendo que Ele é uma fonte. Ele é uma fonte de sabedoria, Ele é uma fonte de riqueza, Ele é uma fonte de dons, de talentos, de frutos. Deus é a fonte verdadeira, não existe nenhuma outra. Só que os seres humanos têm a capacidade de cavar as suas próprias fontes. E lá de lá você pode tirar o que você quiser. Alegria passageira, fama passageira, notoriedade passageira, casamento passageiro, criação de filhos, tudo passageiro. Tudo de lá tem a natureza desconectada de Deus. E tudo que foi desconectado de Deus, presta atenção, não tem longevidade. Vai durar 80, 100, 200, 300 anos e acabou. Nada sem Deus tem eternidade. Nada sem Deus tem infinito. Nada, 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 nada. E cuidado, amados, porque às vezes Deus demora, parece demorar, às vezes Deus não te responde porque você está altivo, Deus às vezes te responde porque você se ajoelhou, e Ele dá uma resposta que você não gosta. Não gosta da resposta, porque ela confronta esse comportamento. Essa dualidade no seu serviço. Horas você serve a Deus, horas você serve ao dinheiro. Horas você serve a Deus, horas você serve ao dinheiro. Toda vez que eu falo sobre dinheiro, tem um vídeo que eu gosto muito. Eu assisti esse vídeo e eu quase caí da cadeira. Sério mesmo. Eu falei, meu Deus do céu. Porque eu entendo que o Senhor Jesus me comprou e quer que eu leve outras pessoas para fazer o mesmo. Com a minha vida, com o meu estilo de vida e também com a minha proposta de falar de Jesus. Eu tenho andado de bicicleta com o Filipão e terça passada nós conhecemos um francês e o francês falava inglês muito bem, porque eu falo francês assim, abajur, garçom, sutiã. É tudo que eu sei falar de francês. Eu falei todo o meu repertório, assim, numa frase, eu falei todas as minhas palavras que eu sei falar em francês. Aí eu falei, comment tu s'appelles? Ele tu s'appelles, não, tu, já me ensinou logo, eu já fiquei com vergonha de falar francês com ele. Mas o Felipe fez um negócio interessante pra caramba. O Felipe falou para ele assim, esse moço aí, ó, caiu de bicicleta um tempo atrás e quebrou a clavícula e a espinha. Aí o cara fez, assustou. Mas o que foi interessante no tombo é que ele descobriu um câncer. Aí que ele fez uma careta mesmo. Aí ele falou assim, mas hoje ele está sarado. Tem 2 meses que ele fez a cirurgia e já tem 1 mês que ele está andando comigo aqui no parque de novo. Aí ele falou assim, então agora ele pode andar em qualquer parque, porque o anjo que empurrou ele e o levou ele a sarar dessa enfermidade gravíssima, está com ele. Parecia que ele estava aqui no culto, amados. E a gente evangelizou, não foi, Felipe? E ficamos amigos dele agora ele quer andar com a gente. Isso é evangelismo, não é evangelismo? Com que regularidade você faz isso? Pensa que nesse último mês, para quem que você falou de Jesus? Teve a oportunidade, ficou calado, não falou. Agora eu vou trazer um exemplo do que é esse vídeo para a gente. Esse texto da cisterna demonstra que nós temos sede. Isso é sistemático. Você tem sede, eu tenho sede, eu fico pregando aqui, falando muito, fico com sede. E aí eu vou a essa fonte aqui e bebo. Todas as vezes que você tiver sede, você vai procurar uma das fontes. Se você não procurar a fonte de Deus, você vai procurar uma fonte que vai fazer com que você tenha sede de novo. E aí é impossível entrar no reino de Deus, enquanto você estiver se utilizando dessas fontes. O jovem entendeu isso muito bem, não foi obscuro, não foi em parábolas, foi diretivo, foi assertivo, foi direto ao ponto. Jesus tem essa capacidade, ele vai direto ao ponto, ele não faz muito rodeio não, ele já vai falar, pum, é isso aqui. O jovem entendeu, e ele vai tomar uma decisão agora. Diante de uma palavra dessa, você precisa se posicionar, porque o Espírito Santo está aqui do meu lado, me ajudando, dizendo assim, eu vou revelar a cada um deles aonde é a fonte que ele está mais utilizando. Sempre você vai ter 2 fontes na sua vida, sempre. E você vai com o seu baldinho para jogar, numa ou na outra. Onde é que você vai buscar alegria? Onde é que você vai buscar contentamento? Onde é que você vai buscar paz? Tem gente que busca na prateleira paz. É o Pazil. E ele toma 2 cápsulas de Pazil, não é? Aí hoje ele não quer paz, ele quer alegria. Aí ele vai no Alegril ou no Alegrozol, 10 miligramas. Alegrozol,
Aí o organismo tem uma capacidade incrível. Sabe o que acontece? Ele se acostuma com 10 miligramas de alegrosol. E alguém fala, bota uma vodka nesse negócio que, ó, turbina o alegrosol. Né? E aí quando você vê, você está tomando alucinol. Porque não aguenta a realidade. É melhor ficar num outro planeta. Fonte rota, estragada, que não retém água. Que acaba trazendo uma tristeza enorme. Vamos ver o que o jovem rico preferiu? O jovem rico preferiu a tristeza. Marcos 10, 22. Diante disso, ele ficou como? Abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Na verdade, ele preferiu a riqueza, ele preferiu a tristeza. Ele preferiu aquilo que não traz alegria perene. Tudo que ele tinha como sendo alegria, reconhecimento, paz, era passageira, mas ele preferiu isso. Ele preferiu isso. E isso é intrigante, porque José de Arimateia, por exemplo, andava com Jesus, era riquíssimo, tinha acesso aos políticos, pediu o corpo de Jesus e deram para ele. Jesus foi sepultado no túmulo de José de Arimateia. Até um túmulo naquela época era gente muito dinheiro. Lázaro, por exemplo, tinha casa, tinha propriedade, Jesus ficava lá, ele tinha capacidade de receber alguém. Jesus tinha gente do seu lado que ele não pediu isso. Mas para esse ele pediu. E quando você é pedido por algo que você coloca o seu coração, porque aonde estiver o seu coração, estará também o seu tesouro. Por isso que Jesus falou assim, vamos trocar o endereço desse seu tesouro, vamos botar o tesouro no céu. Há uma tese teológica sobre isso, uma conjectura. É que se ele tivesse dito sim, eu vou fazer isso, Jesus poderia, você concorda comigo? Que é uma tese bastante interessante. Poderia dizer assim, já que você teve a capacidade de abrir mão, eu vou deixar você mordomo de tudo isso. Eu vou deixar você administrar. Enquanto você administra, você vem comigo. Mas como ele disse não, Jesus falou assim, você vai ter que vender tudo. Está entendendo, não? Entenderam? Então, quando isso acontece, de Jesus confrontar a nossa vida na área mais importante dela, naquilo que a gente não abre mão, porque a gente se abraçou com aquilo como sendo a minha fonte, a minha tábua de salvação, nós passamos a crer que esse lugar é um lugar seguro. Nós passamos a crer que esse é o melhor lugar e não conseguimos renunciar a isso e continuamos com a alma vazia, com o espírito incomodado pela questão da eternidade. Ele preferiu ficar nesse incômodo. Jesus deu para ele a saída, e ele não quis. E Jesus, pelo que eu sei, é o melhor pregador da história. Por ele ser o melhor pregador da história, quando ele permite que alguém, ao entender o que ele está ensinando, decida por outra coisa, é porque ele dá ao homem essa capacidade de decisão. E a culpa não é de Jesus, a capacidade é da própria pessoa que decidiu não andar com Jesus. E Mateus 13:45 diz assim, o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Vou ler de novo. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Domingo passado, quem estava aqui viu que eu achei uma pérola. Você viu ou não? Eu vim andando, falei, olha uma pérola. Até ofertei, a gente está fazendo aí como é que chama? A valorização dela para saber quanto é que nós vamos ofertar. Até achei a irmã, depois que perdeu a pérola, ela falou assim, pastor, de muito valor emocional. Então devolve a pérola para a irmã. Mas essa comparação é interessante. Olha, eu achei a guitarra mais cara do mundo. Só que eu sei porque eu conheço instrumentos. Eu tenho um amigo em Brasília que comprou um violão agora de 200 mil euros. Para mim, se eu olhasse ele na vitrine de uma loja, eu ia dizer, custa 500 reais, 400 reais, quanto custa qualquer violão. Sim ou não? Mas ele sabe distinguir. Ele sabe. Uma vez eu estava na loja, distingui um violão lá, gostei demais dele, fui pagar. O violão era 300 e poucos dólares, 400 dólares, fui pagar. Aí o cara falou assim, está errado esse preço. Falei, não, está 300, eu vou pagar 300.
E não era, o violão era $2.000, mas pela sonoridade, do jeito que ele tocou, eu falei, esse violão é muito bom para $300. E eu falei, tá errado o preço mesmo. O cara colocou a etiqueta errada. Aqui está dizendo que quem conhece pérola, quem conhece violão, quem conhece qualquer coisa, sabe distinguir um barato de um caro. Amém? Vocês conseguem distinguir bolsa Louis Vuitton do camelô e da loja? Mulheres, por favor, falem comigo. Vocês conseguem distinguir? Sim? Sim. Amados, vocês conseguem distinguir relógio? Brinquedinho de homem, né? Tênis, relógio não. Carro. Consegue distinguir um carro barato de um carro caro? Estava vendo a propaganda com meu filho de um Jaguar. Lançamento. Pai, esse carro vai ficar legal em você? Eu falei, eu também acho. Aí veio o valor do lease. 749. Aí o meu de 10 anos falou assim, é caro, né, pai? Eu falei, você não viu o down payment? E você não viu $5.000 de down payment? É muito dinheiro, filho. Mas olha aí, 10 anos já sabe distinguir um carro do outro. Eu acho que adolescente não gosta muito de van. Tem uma desconfiança disso. Ainda que eu argumente que van foi o carro que levantou a Chrysler. A Chrysler estava falida, e aí contratou um executivo chamado Lee Iacocca. O cara entrou e falou assim, precisamos fazer um carro para a família. Olha o conceito. Então vai ser compridinha, as portas tem que abrir, tudo com botão, porque a mulher sai com o filho de um lado, bolsinha do outro, guarda-chuva, ainda tem que abrir a porta do carro. Van, você faz clac, ela vai... E a mulher entra com tudo lá. De bom lá dentro. Que beleza, rapaz. Ó, só no botão, Ederson. É um espetáculo para a mãe. Falei, Raquel, esse mal é necessário. Vamos comprar uma van. E aí chegou o dia da chuva, ela com a bolsa, tá lá, ó, chavinha. Crack. Agora, amado, a mulher tá um carro que abre assim. Chovendo com o menino. Aí ela se ajeita aqui, entra água no nariz do menino, corre para cá, uma luta. A gente sabe distinguir. A gente aprendeu. Então, quando a gente aprende, nós temos necessidade agora, obrigação de tomar as decisões certas. E a decisão certa, amados, aprenda isso. E aqui eu chego na conclusão da minha mensagem, é perder para ganhar. Solta o vídeo aí. Já está pronto aí o vídeo? Here's a challenge. If I said, I'll pay you $100 every single time you share the gospel, how many times today would you have done it? Be honest. 10, 20, 50, 100 times? Probably with everybody I come in contact with. As many as I could. As many people as I could. As many as I could possibly reach out to. Wow. As many as I can get a hold of, 100? I would have about $1 billion right now. Enough to buy me a new car. I'd probably do it several times. Probably a lot more than once a week. A lot more. As many as I could, like 1,000 times. It would probably be more. I hate to say it, but yeah, it probably would be more. How long you been a Christian? All my life, I guess. Yeah. How often do you just walk up and talk to strangers about Jesus, share the gospel? Not very often, I guess. I'm just a college student, just go to church when I go, and I guess I really don't just talk up to nobody. So if I ask you right now to walk up and just talk to somebody, like a stranger, maybe give them one of these $1 million bills, do you think you could do that? I don't know. Okay, so that's kind of intimidating? Yeah, it is. Okay, what if I said I'll give you $100 cash right now just to go walk up to somebody and say, hey, here you go, thanks a million. Could you do it for $100? Yeah, I could do it for $100. I'll give you $100 cash, okay? Yeah, I'll give you $100 cash. 20, 40, 60, 80, 100. So $100 I'll give you as soon as you come back. You just got to take this $1 million bill. You pick whoever you want to give it to, and you just walk up to them and say, hey, thanks a million, or hey, I appreciate it, you look like $1 million, or here, take this, whatever you want to say to them. And when you've done it, come back and I'll give you $100, okay? Sounds good. That's a deal. Deal. Okay. How would y'all like $1 million bill? It's a once-in-a-lifetime thing. You put this in just keep it for a keepsake, $1 million bill, and if you could, just read that on the back when you get a chance. It's very inspirational, but I appreciate y'all keeping that. What's this about?
Oh, we're just giving out $1 million bills so we can just read this scriptures on the back for us. I appreciate y'all doing that. Y'all have a good evening now. Thank you. Had you ever done that before? No, I've never done anything like that really before. It was fun. It was something to do, you know. I mean, it's something I'll remember, you know. So, well, here's your $100, man. So let me ask you, and just hear me through here. You know, Jesus, he says in the Bible, you love God or you love money. Now, when initially I asked you to do that, you said, no, man, I couldn't do that. That was afraid. But then when I said I'll give you $100 to do it, you got really excited about doing it. So does it concern you that you wouldn't do it for the love of the Lord, but you would do it for $100 cash? That's... Now that I didn't even think about it, but now that you say that, it is kind of... I don't know, it's something that, yeah, I think about now. I mean, in other words, you were more motivated by the money. Yeah, it seems like I was more motivated as $100 would seem better than just being embarrassed, you know? It was worth maybe suffering through embarrassment for $100. But it was worth. It seems like it was worth 100, but not worth just doing it for the good of the Lord. So when Jesus says, you know, if people mock you, make fun of you, or hate you, or speak of your name as evil for His sake, that you'd earn great treasures in heaven. Jesus says, be careful where your treasure is, because there your heart will be also. To not store up treasures on earth, but to store up your treasures in heaven. Does it concern you that you were more motivated by money than you were by the love of the Lord, or the guy that laid his life down and saved your soul? It does. Now that I didn't even think about it that way, but yeah, I mean, now that I think about it, it does a little bit, yeah. Olha o Benjamin aí. Uau! Você notou como parece essa história com a história do jovem rico? Essa é a maneira de, modernamente, trazer para a gente um confronto de quanto nós estamos mais envolvidos com o dinheiro do que a gente pensa. E o dinheiro não propriamente, mas aquilo que traz o dinheiro. Com as atividades que o dinheiro é decorrente de. Se a gente não tomar cuidado, a gente se diz cristão, como esse cara disse, e o que eu achei interessante é que a menina perguntou do que se trata. Aquilo era um folheto de evangelismo, não é? E eu até li já esse folheto, fala de uma nota de $1 milhão, que depois vai falar de Jesus, que aquele folheto, na verdade, é um folheto que evangeliza. E a menina perguntou do que se trata. Ele falou assim, leia. Leia que você vai saber. Eu quero concluir dizendo para você, se a gente não perder essa consciência materialista, financista, a gente não consegue ganhar o reino. Mateus 16, 25 diz assim, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. O que é perder a vida? É colocar Jesus como o centro dela. O que é perder a vida? A coisa mais importante da sua vida não é a sua vida propriamente dita, é Jesus. Eu não sei se Jesus é a coisa mais importante da sua vida, a pessoa mais importante da sua vida, Ele é o centro da sua vida, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, se Ele não for, eu sei quem é. Quer saber? Pega um dedo e faz assim. Faz o outro assim. Junta os dois. Juntou? Agora esfrega um dedo no outro. Se Jesus não for o centro da sua vida, preste atenção. Isso aqui vai ser. Sutilmente, com o poder de uma potestade, vai arrastar você. Feito uma enxurrada, morro abaixo. Feito uma maré, que leva você para o centro do oceano. Você vai viver em função do dinheiro e não sabe disso. Você só vai saber disso quando Jesus te confrontar. E hoje Ele está te confrontando. Amém? E alguns exemplos da Bíblia foram bem interessantes, porque Isaías mesmo, se você for ler Isaías do 1 ao 5, ele era aquele profeta do juízo. Ai de vocês, pecadores! Ai de vocês que ficam aí trocando hora por dólar! Ai de vocês, imigrantes, que vieram para os Estados Unidos só para ganhar dinheiro! Ai, ai, ai! É o profeta do ai, ai. Mas quando chega no capítulo 6, que o rei Uzias, que era o tio dele, morre,
Porque enquanto ele estava do 1 ao 5, o tio estava lá, era rei. Ele estava podendo. Mas no 6, o rei Uzias morreu. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó. O rei Uzias morreu, meu filho. Morreu. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Ele teve uma visão maravilhosa, espiritual de Deus. Mas precisou morrer quem? O rei, a provisão, aquele que de alguma forma sustentava os seus sonhos, que era a fonte das suas aventuras, que era aquele que provia todas as coisas na vida dele, era o tiozão, o reizão, o poderoso. Morreu. A lente dele de ver a vida, o seu óculos, teve que ser arrancado, porque agora ele não ia ver a vida mais sob o ponto de vista do dinheiro, do tio, porque ele perdeu essa fonte. Porque essa fonte mundana, ela tem essa característica. Ela seca. Ela seca. Eu já vi muita gente com dinheiro e o dinheiro acabar. Eu já vi gente muito famosa e a fama acabar. Eu já vi gente muito poderosa e o poder acabar. Todos os frutos dessa fonte, todos os recursos dessa fonte são efêmeros, passageiros. E o rei Uzias precisou passar por essa situação. Era como se ele tivesse sido esse jovem rico, encontrou Jesus lá na época dele, e quando ele teve a visão, ele falou assim, Isaías mudou o seu referencial. O jovem voltou para suas riquezas. Esse e aqui não. Ele está voltando para Deus. Com Jó acontece a mesma coisa. Jó 42:2. Sei que podes fazer todas as coisas. Sabe quando é que Jó tem essa conclusão? Quando ele perdeu seus filhos, perdeu suas propriedades, só sobrou a mulher de Jó. Por isso que eu falo que esposa é muito importante. Porque Jó foi restaurado em tudo, menos na esposa, é a mesma. Se você for reparar, ele perdeu tudo, Deus manteve. Então, esposa é para sempre. Não importa o que você tem, o que você perca. Amém? Se você estiver perto da sua aí, você fala assim, meu amor, não importa. É para sempre. Agora não tem mais jeito. Amém? Aí, Jó perde tudo. Os amigos começaram a acusá-lo. Amaldiçoa esse Deus e morre. As fontes secaram de Jó. Todas. E Jó tem a opção agora de tentar buscar nas suas próprias fontes ou buscar em Deus. Olha o que ele fez. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, e ele abriu os olhos para a fonte eterna, o Deus Todo-Poderoso. É essa visão que nós precisamos ter. Sem essa visão de Jesus, com essa magnitude, nós vamos sempre ter um Jesus crucificado, um Jesus esquálido, um Jesus magrelo, um Jesus de filme, um Jesus bonito, com olho azul, cabelos longos, parece um ator de cinema, realmente é. Mas o Jesus que fala, vem, deixa seus sonhos para trás, pega os meus, que eu resgato os seus. Na maneira certa. Foi quando Saulo, o apóstolo Paulo, antigamente ele chamava Saulo, que era um cara bem sucedido dentro da religiosidade, ele tinha cargos, ele tinha funções do Estado, ele era cidadão romano, ele era realmente uma sumidade. Um dia Saulo tem um encontro com Jesus. E ele também poderia levantar da mesma forma que aquele jovem. Vou voltar para os meus cargos, para as minhas funções religiosas, eu não quero nada contigo. Saulo não fez isso. Atos 9:17 diz assim. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, aleluia, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Sabe que o que aquele jovem não conseguiu ver, algumas pessoas conseguiram. Eu quero ser esse. Eu quero ver. Eu quero ver qual é a proposta que Jesus está fazendo para mim. Porque aceitar sem ver muitas vezes é complicado. E Jesus está falando assim, eu vou dar a visão do que acontece. Eu vou dar a visão de quem eu sou. Eu vou dar a visão para você entender que aqui você vai receber toda a recompensa que você acha que você perde. Muitas vezes a gente olha para alguns cristãos e fala assim, tadinho, coitado,
Mas não é isso. A Bíblia diz que aqui nessa vida nós vamos colher a recompensa. Vou me pedir perdão para o Rodolfo para contar o testemunho dele. Rodolfo, quando eu conheci, trabalhava todos os dias de madrugada. Tinha vida? Não tinha vida. Era em função desse caminhão. A vida dele toda funcionava em função do caminhão. Encontrei o Rodolfo domingo passado, ele disse assim, pastor, aquilo que a gente sonhava lá atrás, que a gente falava assim, Deus vai te dar a capacidade, Rodolfo, de um dia ter 3, 4 caminhões, e você ficar administrando isso aí, ter tempo para a sua família, ter tempo para ir no GE. Ele não tinha tempo para ir no GE, ele não tinha tempo para ir na igreja, ele não tinha tempo para frente, não tinha tempo para nada. É isso mesmo? E ele me disse assim, aquilo que a gente sonhou lá atrás, aconteceu. Aconteceu. Hoje ele está com aqueles 3 caminhões que a gente sonhava. Nós chegamos lá. Amém, Glaucia? Amém, Rodolfo? Nós chegamos lá. E essa unção é apenas o começo. Deus quer levantar vocês como um casal, que abençoa outros casais. No lugar da afronta, da desonra, da dor, dupla honra. Não vamos nem precisar pregar. Só o fato de estar assim, restituídos e debaixo da visão do Evangelho do Reino, já é uma grande bênção para a família, para a gente, já é um testemunho. Eu fui embora para casa depois da sua palavra, impactado com o que Deus fez na sua vida. E você é mais um, Rodolfo, Glaucia, que Deus fez esse milagre. De gente que perseverou, agarrado com Deus, passaram dificuldades, muitas, mas nós chegamos lá. Hoje eles choram, porque para chegar aqui, foi muita dor. E só chegou porque Deus abriu as portas. Amém? 2 Coríntios 12, 3 diz assim, eu sei que esse homem, se no corpo, agora Paulo, ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, que ao homem não é permitido falar. Aconteceu a mesma coisa com Daniel. Ele entregou a sua vida a entrar na cova dos leões, e saiu de lá um profeta para as nações. Daniel 6, 22. O meu Deus enviou o anjo, seu anjo, que fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Vamos ficar de pé, amados. A conclusão dessa pregação é a seguinte. Preste atenção. Se Deus não for o nosso crema, a fonte da nossa riqueza, repita isso, se Deus não for o meu crema, a fonte da minha riqueza, dos meus seguros, a gente pode ter muita coisa. Pode repetir, a gente pode ter muita coisa, mas a gente vai continuar com vazio na alma. Vazio na alma. Vazio na alma é aquela dor que não tem explicação. Não tem explicação. Quando você está passando por uma crise financeira muito aguda, você atribui aquela dor na alma à crise financeira. Quando você está passando por um problema de enfermidade muito grande, você atribui aquela tristeza à enfermidade. Mas, eventualmente, vão acontecer coisas assim, ó. Eu não tenho motivo para estar assim. Eu não tenho motivo. Eu tenho uma casa para morar, eu tenho uma esposa que me ama, eu tenho filhos saudáveis, eu tenho um trabalho, mas mesmo assim ainda continuo vazio. Isso significa que talvez eu possa estar vivendo a decisão daquele jovem. A decisão daquele jovem. De não reconhecer o senhorio de Cristo na amplitude que ele deseja ser. Que Jesus ocupa um lugar na sua vida tão importante quanto o dinheiro, as riquezas, o poder de compra. A vontade de ter algo e ter aquilo. De viver em função disso, desse sonho passageiro. Eu conheço os PhDs que são frustrados. Eu conheço gente, já disse aqui, que por mais que tenha, não estão vivendo a plenitude do Evangelho de Cristo na sua vida. Se esse jovem, presta atenção nisso que eu vou falar, se esse jovem tivesse optado por Jesus, tivesse optado por andar com Jesus, sabe a riqueza dele? Ia ficar naquela vida 100 vezes maior
ia ter aumentado. O que eu noto é que às vezes tem gente que passa a vida toda miserável. Às vezes tem dinheiro, mas é miserável, é mesquinho, é avarento, não usufrui da vida que Deus deu como um presente, uma dádiva. A vida, ao invés de ser um grande galardão, um presente, algo que você desfrute, a vida é pesada. A vida é sôfrega. A vida é muitas vezes algo que eu queria me desfazer dela, porque ela me provoca agruras no meu coração. E eu não quero isso mais. Isso acontece a rigor com gente que está ocupando o centro da sua vida com outra pessoa, que não decidiu perder a sua vida. Quem decidiu fazer do dinheiro o seu empregado, e não o empregado ser você do dinheiro. O que Jesus nos ensinou hoje é que no Evangelho nós temos que perder para ganhar. Nós vamos perder a nossa vida, e Jesus fez isso. Ele perdeu a sua vida, porque Deus o semeou, e a semente tem essa natureza, você perde a semente, você enterra a semente, você não a tem mais durante um tempo, para depois nascer uma árvore que produza frutos, e esse processo vai produzir muitas outras sementes. Muita gente está tão preso àquela semente magra, única, que não abre mão. Tem gente que está preso àquele trabalhinho, aos domingos. Tem gente que é aquele que está preso às atividades extra-espirituais. Tem gente que está preso àquela cultura do imigrante ilegal ou legal, que precisa acontecer para mostrar para os outros o que aconteceu. Às vezes a gente está preso a uma série de coisas que emocionalmente nos prendem. Aquele marido que me humilha, mas eu que eu vou dar a volta. Aquela mulher que me humilha, mas eu vou dar um jeito de me separar. Aquela situação. São inúmeros os exemplos que eu poderia trazer aqui, mas que deixam a nossa vida miserável, sendo obrigados a buscar em fontes outras que não sejam o Senhor Jesus. Desde que eu vim para cá, Deus tem sido a única fonte da minha vida. Passei dificuldade, mas eu nunca precisei mendigar. Nunca. Porque a palavra de Deus nos garante isso. Então acho que é um tempo hoje de aliança. Eu quero orar por gente que entendeu que na sua entrega total ainda não ficou absolutamente claro para Jesus, para você, que o único Deus que você serve é Ele. Que você trabalha porque Deus te deu esse trabalho, porque você tem vida, porque Deus te deu essa vida, e não tem outra fonte que você se utilize dela. Nós vamos ministrar uma canção, uma música, um louvor. E eu quero que você reflita bem sobre que espécie de discípulo você é, e se você tivesse passado por essa situação, o que você faria? Ou se Jesus agora resolvesse por sua obra e graça aparecer na sua frente aí, ó, bem na frente, falar assim: faz isso que eu quero que você faça. Entregue seu Isaac. Peça a demissão do seu trabalho. Amanhã. Pensa nisso. Se Jesus fizesse assim: para de querer se vingar de tal pessoa. Para de usar o Alegrol. Para de usar. Para de buscar na compra, no cartão de crédito, no shopping. Para de trazer o dinheiro como sendo o centro da sua vida. Qual a decisão que você tomaria? A quem tenho eu nos céus além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti. E
construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, Senhor. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. A Bíblia diz em Mateus 5,3 assim: bem-aventurados pobres de espírito. A palavra pobres aqui é ptochos. Não é pobre financeiro. É gente que depende de Deus totalmente, porque deles é o reino dos céus. Queria fazer um ato profético nessa manhã. Aquele jovem saiu do seu lugar e se ajoelhou diante de Jesus. E quem desejar sair do seu lugar e ajoelhar aqui, o ato profético é esse. Nós vamos pedir que Jesus mostre que área da nossa vida nós ainda estamos ajoelhados, em que a gente tem que parar e ajoelhar diante do único Deus e Salvador, Jesus Cristo. Saia do seu lugar enquanto a gente canta. Abra mão. Abra mão. Ah, Deus. A letra dessa música já falou por nós. A letra dela diz: Deus, que eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão das riquezas. Eu até estou disposto a morrer por ti, Pai. Então nós nos colocamos hoje diante de uma situação em que nós queremos parecer com Paulo, nós queremos parecer com Jó, nós queremos parecer com Isaías, que perdeu a fonte que o sustentava e o alegrava. E a partir desse momento nós não temos outra fonte a não ser o Senhor. Nós nos ajoelhamos e te chamamos de bom, porque nós sabemos que o único bom é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, e o Senhor tem feito diferença na nossa vida. E mais uma vez nós nos ajoelhamos diante da sua poderosa presença aqui no nosso meio, porque a tua palavra diz que o Senhor passeia como rei entre nós, e o Senhor é digno, e foi digno de abrir o livro, e o Senhor recebe hoje, Senhor, a nossa oferta, a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, aquilo que o Senhor fez na vida do Rodolfo, dando a ele a capacidade de gerir agora riquezas. Eu quero te pedir profeticamente: dê a esta igreja, as pessoas que se ajoelharam diante de ti, 100 vezes mais aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Como eu disse na vida dele, acontece na vida da igreja. O sonho vai realizar. Nós vamos chegar nesse lugar aonde mana leite e mel, não porque o nosso braço e a nossa capacidade intelectual nos levou para lá, mas porque foi obra e graça do Senhor Jesus, que decidiu abrir a janela dos céus e promover nós uma grande e farta abundância. Ele decidiu nos colocar nos lugares mais altos, porque os lugares mais altos se sobem de joelho, porque os lugares de príncipes e reis da terra são aqueles que se puseram diante aos pés do Senhor Jesus. Estamos aos seus pés, rendidos, reconhecendo que o Senhor é a única fonte que nós temos. E se o Senhor pedir para enterrar outra fonte agora, assim seja. Assim seja. Se tivermos que vender todos os nossos bens, que assim seja. Aquilo que tiver que ser feito, assim será. Porque nós perdemos a nossa vida hoje. Mais uma vez, nós pegamos a cruz para te seguir. E estamos assim nesse momento.
Mas eu reconheço, Deus, que alguns precisam dar um passo a mais, de se tornarem pobres de espírito. Pitochos são erguidos nessa manhã, quando se ajoelharam. Deus está dizendo que vai fechar suas fontes alternativas, vai te ajudar nesse processo, porque Ele quer ser sua única fonte. Deus está dizendo que Ele não quer ocupar o segundo lugar no seu coração, mas o único. Deus está dizendo que por muito tempo você trabalhou para sustentar a sua família, e Deus não pôde te sustentar. Ele está dizendo que o sustento único é o dele. Que não adianta você trabalhar, que não adianta você colocar os seus recursos em bancos, que não adianta você preparar sua aposentadoria se o Senhor não edificar a sua casa. É Ele quem faz. Esse exemplo que Ele trouxe para nós hoje muda a nossa vida, muda o estilo de vida, muda a nossa mentalidade. E quando nós nos erguemos agora, você vai ajudar a pessoa que está do seu lado a levantar. Você levanta disposto a erguer no cume do monte um altar. Você levanta disposto a fazer da sua vida um altar de adoração. E que você não precisa de dinheiro nenhum para evangelizar ninguém. Você vai fazer com aquilo que Deus já te deu. Os 2 peixinhos e os 5 pães que estão nas suas mãos, eles são o suficiente. O testemunho de que Ele te trouxe lá do Brasil e teve encontro com você é suficiente. Você não precisa mais do que isso. Você nem precisa do testemunho do pastor para contar. Conte o seu, porque Ele ungido, Ele faz toda a diferença. Cante isso agora, mais uma vez.